Vamos orar ao Senhor esta noite. Glória a Deus. Tenha sua mão para cá. Senhor, nós estamos aqui apresentando o teu servo para trazer a palavra ao nosso coração, que seja uma palavra rema, vinda dos céus, que seja, Senhor, um mensageiro nesta noite, Senhor, a passar aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, para essa pequena comunidade. Fala conosco, que através dessa palavra o Senhor nos dê direção, que em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra venha quebrar, esmiuçar todo o coração duro, coração de pedra, e que em nome de Jesus possamos ser impactados, que ele venha diminuir e o Senhor crescer. Mas use hoje, poderosamente, para falar conosco. A igreja de Deus diz: amém. Pode tomar o seu assento. Quero cumprimentar a Igreja Casa do Pai, com graça, com a paz do Senhor. E, primeiramente, expressar a minha gratidão a Deus, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente dos desafios que nós enfrentamos, podemos afirmar que até aqui o Senhor nos ajudou. aleluia. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos estendeu a mão e nos deu vitória. É Ele que nos sustenta. Enquanto o grupo de louvor ministrava a canção, eu me lembrava do texto do Salmo 42, que fala justamente do que nós cantamos agora. Eu sei que a vida do crente não é fácil. E neste momento, o salmista ele coloca numa situação de crise, numa situação de dificuldade, de prova. Ele começa a trazer a memória. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 42. Ali ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, assim como a corça ou como o cervo, ele anseia, ou ele brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Será que nessa noite você chegou aqui com a sua alma suspirando? A palavra que mais me venha à mente no que diz respeito a suspiro é o coração de alguém apaixonado. Alguém aqui já se apaixonou alguma vez na vida? Oh Deus! Quando você se apaixona, seu coração suspira. Mas se estiver chovendo, o coração suspira? Suspira. Se tiver calor, o seu coração suspira? Se tiver frio, o seu coração suspira? Se tiver dinheiro no bolso, o seu coração suspira? E se não tiver dinheiro no bolso, o seu coração suspira? Se você tiver gripado, resfriado, ou até com pneumonia, o seu coração suspira? Mesmo com falta de ar, o seu coração suspira? Sabe, meus irmãos, nós precisamos resgatar esta paixão pelo reino de Deus. Nós precisamos resgatar esta paixão por Jesus Cristo. Assim como a corça, ela suspira, ela anseia pelas águas. O salmista vai dizendo: o meu coração suspira por ti, ó Deus. E a minha alma, versículo 2, a minha alma tem sede. Sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, aqui o salmista está dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu estarei perante Ele? Será que o que te trouxe aqui numa noite chuvosa como esta foi sede de Deus? Como o pastor disse há pouco, talvez nós tivéssemos inúmeros outros motivos para estar em casa, num domingo
querendo ou não, nós íamos ao encontro da amada, não é assim? Às vezes nos deslocávamos longas distâncias, de ônibus, a pé, de bicicleta, dava-se um jeito, não é assim? Onde é que está a nossa sede de Deus, do Deus vivo? Pois é aí que entra a palavra de Deus, no momento da crise. O salmista está vivendo um momento de crise. Olha o que ele diz no versículo 3: as minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Você já parou para pensar alguém que está se alimentando das suas próprias lágrimas e sendo questionado: onde é que está o seu Deus? Eu trago esta reflexão para a Igreja Casa do Pai, neste início de ministração hoje. Onde é que está o seu Deus? Falávamos acerca de prioridade e de urgência na nossa aula de hoje da Escola Bíblica Dominical. Onde é que está o seu Deus? Isso é prioridade. Mas muitas vezes as urgências da vida nos fazem esquecer onde está o nosso Deus. Pergunte a você mesmo, neste momento: onde está o seu Deus? Onde é que ele está? Ah, mas eu estou passando por uma crise, por um problema, por uma situação delicada. As minhas lágrimas é que têm sido o meu alimento de dia e de noite. Mas olha o versículo 4: quando eu me lembro disso, dentro de mim eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui o salmista ele começa a se lembrar do tempo em que ele estava na presença do Senhor. E aí ele entra numa crise e ele pergunta para si mesmo, indagando para si mesmo: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Você tem feito pergunta assim para você mesmo? Por que a sua alma está abatida? Por que você tem se perguntado? Para si mesmo você tem perguntado e perturbado: onde está o teu Deus? E ele responde. É interessante, esse salmo ele me chama a atenção, porque é uma conversa do salmista com ele mesmo. E ele responde para si mesmo: espera em Deus, espera em Deus. Será que você pode declarar isso em nome de Jesus nessa noite? Espera em Deus. Diga o seu nome e diga a você mesmo: espera em Deus. Alexander, espera em Deus. Faça isso agora em nome de Jesus, um ato profético. Fale o seu nome e diga: fulano, beltrano, ciclano, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda louvareis a palavra do Senhor. O meu Deus, dentro de mim, versículo 6, a minha alma está abatida, por isso eu me lembro daquele tempo, desde a terra do Jordão, desde os Emonitas, desde o pequeno monte. Versículo 8: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia. Quando você entende que você espera em Deus, Ele manda a sua misericórdia. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo. E direi a Deus, a minha rocha, versículo 9: por que esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Você tem sido afrontado com ferida mortal? Você tem sido confrontado com ferida mortal? Não foi diferente com o salmista. E ele diz assim: onde está o teu Deus? Aqueles que o afrontavam perguntavam para ele: onde é que está o seu Deus? E finalmente no versículo 11, de novo ele indaga: por que está abatido
espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, o meu Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos usar de ousadia para declarar para nós mesmos. Sabe qual é o nosso maior algoz, o nosso maior perseguidor, o nosso maior adversário, o nosso maior inimigo? Sabe quem é? Quando você se levanta pela manhã e olha para o espelho, você se depara com ele todos os dias. Seu maior inimigo: esse cara sou eu. E é para mim que eu tenho que dizer: espera em Deus. Mas eu estou com dívidas atrasadas. Espera em Deus. Mas eu perdi o emprego. Espera em Deus. Mas as contas estão pendentes. Vai cortar a água, vai cortar a luz, vai me despejar, o aluguel está atrasado. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. É isso que eu tenho que dizer todos os dias, olho no olho, tete a tete, mano a mano. Cara, espere em Deus e não as circunstâncias, porque a sua alma está batida. Mas aqui o próprio salmista ele deixa uma dica: eu tenho que voltar àquela paixão, eu tenho que voltar. Assim como a corça anseia pelas águas, eu tenho que ansiar pela presença do Senhor. Aleluia. Assim como aquele que está apaixonado e tem sede. Quando estamos apaixonados, nós ansiamos por estar com a pessoa amada, com a pessoa objeto da nossa paixão, não é assim? Quando o encontro acontece, a nossa alma se alegra. Aleluia. Só que existe um detalhe, muitas vezes por questão de prioridade e de urgência. Vou falar um pouquinho também sobre prioridade. Nós nos esquecemos daquilo que de fato é importante. Escute com atenção, muitas vezes as distrações deste mundo. E eu também vou falar um pouquinho sobre distrações. Cuidado com os ruídos que tiram o seu foco daquilo que Deus tem para a sua vida. O inimigo vai usar pessoas que com ruídos, com vozes, irão desviar a sua atenção daquilo que realmente importa. Ora, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele, com muita clareza, ele não tinha receio de reconhecer que precisava da misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós precisamos dessa coragem de reconhecer, assim como Davi: Senhor, não afaste de mim a tua presença, porque eu preciso estar na tua presença. Cuidado com situações que surjam ao longo da sua caminhada, tentando desviar o seu olhar daquilo que realmente é prioridade. Qual a sua prioridade? Mas as minhas lágrimas, sabia que as suas lágrimas que têm servido de alimento para você podem estar desviando o seu olhar de Deus? Você sabia disso? As dificuldades podem estar desviando o seu olhar de Deus. É simples o raciocínio. Você gasta mais do seu tempo tentando resolver os seus problemas ou buscando um relacionamento com Deus. Seja sincero. Você gasta mais tempo buscando resolver as suas questões pessoais, familiares, particulares, ou buscando um relacionamento com Deus? Sim, prioridade, meus irmãos, fala de primícia. Prioridade fala daquilo que vem primeiro. De novo, Mateus 6,33: buscai
pois, em primeiro lugar, a primícia deve ser o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Mas nós somos especialistas em inverter e buscar o quê? As demais coisas, esperando que o reino seja acrescentado. Sabe quando isso acontecerá? Nunca. E amados irmãos e irmãs, vocês vão ouvir de quem já viveu isso. Algumas vezes eu disse: Deus não dá tempo. Deus tratou de arrumar tempo. Ora, tirando meu trabalho e me deixando sem ele. Ora, me deixando no inferno. Quando você cai num leito de enfermidade, você tem tempo. Cuidado com aquilo que você diz ao Senhor. Se você disser que não tem tempo, Ele vai dar um jeito de arrumar tempo para você estar na presença dEle. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com aquilo que você tem escolhido. E cuidado com aquilo que você tem pedido. Presta atenção. A palavra de hoje é uma palavra que vai te confrontar. Amém. Número 1, cuidado com aquilo que você tem escolhido. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que é que você tem feito primeiro na sua vida? Qual a sua prioridade? Ora, é fácil você saber qual é a sua prioridade. A sua prioridade, ela se reflete nas suas primícias. Sabia disso? Eu estou, aliás, escutem com atenção. Ouçam isso de alguém que também é pastor. Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Nós precisamos aprender a seguir o pastor. Sabiam disso? Sim? Não? Talvez. Vocês estão comigo? Já dormiram ou já morreram? Nós precisamos aprender a seguir o pastor. Em primeira instância, o bom pastor, que dá a vida pela ovelha, Jesus, em primeira instância. Mas em segundo lugar, o pastor que diante de Deus se responsabiliza pela minha alma. O que foi proposto no início do ano? Irmãos, façamos um plano de leitura da Bíblia em um ano. Sim ou não? Sim. Quem está fazendo? Do jeito que ele está fazendo? Eu não preciso concordar, eu só tenho que obedecer. Sabia disso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já li a Bíblia, mas estou lendo como foi estabelecido pela liderança. Resultado: estou sendo abençoado. Se você quer trazer bênção sobre a sua vida, aprenda que lá na escola a gente tem uma coisinha que se chama ABCD. No reino de Deus nós temos outra coisinha que se chama obedecer. Ah, mas eu não concordo. Pega a sua opinião e guarda no bolso. Apenas obedeça. E em obediência, Deus te recompensa. Escute só, que no reino de Deus, o princípio da sabedoria qual é? O temor do Senhor. A outra tradução diz assim: é a obediência. Obediência é o princípio da sabedoria. Então, quando você está debaixo de uma liderança, você deve segui-la.
Porque se ela estiver fora do propósito de Deus, quem prestará contas é a liderança. Então o problema não é seu. Ok? E aí eu estou tentando, inclusive, seguir o exemplo. Glória. Tá certo? Aleluia. Deus. Afinal de contas, nós somos guiados por exemplos, não por palavras. Amém. Quantos estão dispostos a seguir exemplos? Amém. Mesmo que não concordem com eles. Amém. Não é a sua opinião que pesa, mas é a vontade do Senhor. Aleluia. Cuidado com as suas escolhas. Primeiro passo. O que você tem escolhido? Qual tem sido a sua opção? Buscar em primeiro lugar. Pois bem, olha só que interessante. Nessa leitura da Bíblia em um ano, que nós estamos já no livro de Números, Deus vai trazendo a Moisés leis e estatutos. E uma coisa que Deus estabelece por meio de Moisés são as primícias. Olha que interessante. Todo primeiro, e primícia não é só dinheiro. Todo primeiro filho pertence ao Senhor. Toda primeira cria pertence ao Senhor. Toda primeira colheita, todo primeiro fruto pertence ao Senhor. E aí na lei ele dá algumas possibilidades de resgate, caso a pessoa tivesse interesse em resgatar aquilo que pertencia ao Senhor. Havia algumas regras para que você pudesse resgatar aquilo que era do Senhor. Mas a primícia, isso era inquestionável. O que vinha primeiro, a primeira parte, o primeiro fruto, a primeira colheita, o primeiro filhote do rebanho e até o primeiro filho gerado pertencia ao Senhor. Sabia disso? Deus estabeleceu isso ao povo por meio de Moisés. Prioridade, primícia. O que você tem entregado para Deus? O primeiro? Então como é que eu sei as minhas escolhas? O seu primeiro tempo é de quem? O seu primeiro recurso é de quem? A sua primeira hora é de quem? O seu primeiro dinheiro é de quem? Primícia. Cuidado com aquilo que você escolhe. O que você tem escolhido? Se fôssemos analisar assim, sabia que o seu primeiro salário no emprego é do Senhor? Estou fazendo um exemplo analógico, tá bom? E Deus pede apenas o quê? O dízimo. Se você analisar assim, se você tiver 3 filhos, o primeiro filho que você teve é de quem? É do Senhor. Então é do Senhor. O primeiro e único também é do Senhor. Isso não se negociava. Deus deixou bem claro, é meu e é santo. Glória. Cuidado com as suas escolhas. O que você tem escolhido? Cada passo, cada detalhe, cada decisão. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conheceres qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A escolha está ali. Não posso me conformar, mas eu tenho que transformar. Só que no versículo 1 ele fala sobre o culto. Eu falei o versículo 2, mas o versículo 1 ele fala sobre o culto racional. Então é uma escolha racional. É decisão. Cuidado com as suas escolhas. Segundo, cuidado com os ruídos. Cuidado com as vozes. Se você abrir a sua Bíblia, eu não vou ler o texto todo para a gente ganhar tempo,
Mas se você abrir a sua Bíblia, também no livro de Números, capítulo de número 13, e depois o capítulo de número 14, conta a ordem que Deus deu a Moisés de enviar os espias para a terra. Vieram da terra, um de cada tribo dos filhos de Israel, 12 homens, depois de passarem 40 dias andando pela terra. Aí chega aqui no versículo 31, porém os homens que com ele subiram, isso é Números 13, 31, porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32, e inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que é que os espias estão dizendo para Israel? A terra que Deus nos prometeu não é nossa, e não vamos entrar. 12 homens foram enviados, 10 vieram com esta posição. Só que no versículo 30, Caleb faz calar o povo perante Moisés e diz: eia, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Quais são as vozes que você tem ouvido? Daqueles que estão te desviando, ou daqueles que estão te inspirando a avançar? Se você tem uma liderança que te inspira a avançar, glorifique a Deus, mesmo que essa liderança não diga o que você gostaria de ouvir. Porque aqui 10 homens começam a dizer: essa terra não é para nós. E depois você vai continuar a leitura do capítulo 14, e Deus fala assim: já que vocês disseram que não é para vocês, então não é mesmo. Vocês não vão entrar nela. Quem vai entrar? Josué e Caleb, que creram na palavra e não se deixaram desviar pelas vozes dos outros. Aquela geração inteira dos que saíram do Egito em idade adulta não entrou na terra. Isso, queridos, é algo que me assusta. Porque muitas vezes nós ouvimos as vozes da multidão. Sabe as vozes do colega de trabalho? As vozes do colega de faculdade? As vozes do chefe da repartição pública? As vozes do colega de classe? Pasmem, às vezes as vozes dos nossos parentes, as vozes dos nossos próprios consanguíneos, próximos a nós, irmãos e irmãs, muitas vezes, que estão sendo instrumentos para nos tirarem daquilo que Deus tem para nós. Primeiro tópico que eu falei há pouco: cuidado com as suas escolhas. E agora, cuidado com as vozes, com os ruídos que você tem ouvido. Muitas pessoas vão dizer assim: isso não é para você. Só que lá em Jeremias 29 está escrito assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Aqueles que estão dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que isso não é para você, eles não têm poder para mudar a sua sorte. Eles não têm poder para mudar a sua história. Eles não têm poder para mudar nada na sua vida. Mas aquele que tem poder, ele é que sabe que pensamentos tem a seu respeito. E você vai ficar com a opinião de quem? Cuidado com as opiniões. Especialmente os jovens, que ainda não têm uma maturidade para saber filtrar o que deve ser ouvido e o que deve ser descartado.
cuidado com as opiniões. E a sugestão que eu dou: na dúvida, converse com o seu pastor. Na dúvida, procure o seu líder de célula. Na dúvida, converse com aquele que é profeta de Deus na sua vida. Cuidado com as opiniões. Eu acho que você devia aceitar essa proposta. Opa, será que é mesmo isso? Será que é isso que Deus quer? Será que essa é a vontade do meu Deus para a minha vida? Cuidado com as suas escolhas. O povo que ouviu, se você começa a ler o capítulo 14 de Números, você vê que a congregação toda se levantou a voz e chorou a noite toda, e começaram a murmurar, dizendo: será que Deus nos trouxe do Egito para morrermos aqui, nas mãos desse povo? Deus, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Sabe, queridos, muitas vezes porque nós ouvimos opiniões de alguém que não tem a revelação e o discernimento do Senhor, nós nos desviamos daquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes eu titubeei entre opiniões dos homens e a voz do Senhor? Cuidado com a voz que você tem ouvido. Cuidado, porque nem sempre esta voz te levará a viver o que Deus tem para você. E finalmente, terceiro cuidado. Essa noite é a noite dos cuidados. Ok? Amém. Porque Deus tem cuidado de nós. Cuidado, vocês vão sair daqui craques nisso. Primeiro cuidado, cuidado com as suas. Segundo cuidado, cuidado com as. Pode por vozes, entre parênteses, opiniões. Terceiro cuidado, cuidado com o que você pede. Cuidado. Fica uma pessoa que está do seu lado assim, dá uma tocadinha nela, só para ver se ela está dormindo, mas dá uma tocadinha de leve. Pergunta assim, e fala assim para ela: cuidado com o que você pede. Não, você não foi muito enfático, é melhor você tentar de novo. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. A Bíblia fala assim: quem planta vento colhe. Então, cuidado com o que você pede. No livro de Números, capítulo 11, o povo pede carne. Eles não estavam satisfeitos com o maná. Eles queriam algo diferente. Alguma vez você pediu a Deus alguma coisa que você queria algo diferente? Eu já. E não foi muito bom. Não foi muito inteligente da minha parte. Então eu sou obrigado a dizer a você nessa noite: cuidado com o que você pede. Eu aprendi com o pastor que me consagrou ao ministério. Sabe qual é o maior perigo da oração? Você sabe qual é o maior perigo de uma oração que você faz? Ela ser ouvida. Você sabia disso? Números capítulo 11. Nós estamos no terceiro tópico: cuidado com o que? Você pede. 3 cuidados. Você vai sair daqui hoje tomando cuidado, tá certo? É a noite dos cuidados, tá bom? Né, Kétia? Cuidado. Você vai daqui a pouco sair daqui, vai dar a paz do Senhor e falar: Pai do Senhor, irmão. Cuidado. Cuidado com o que você escolhe. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você ouve. Toma cuidado. A gente tem que ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Cuidado. Lá no capítulo 11 de Números, eu também não vou ler o texto todo, eu estou só pensando alguns versículos, porque eu sei que está todo mundo lendo a Bíblia toda, não é isso?
Então vai todo mundo ler esses textos, não é assim? O povo, versículo 4, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Parece criança mimada. Quem diz que criança mimada? Eu quero uma besteira. As crianças pedem hoje em dia, não é assim? Come e depois quer uma besteira. Às vezes só quer besteira, não quer comer nada. Não é isso? Quem nos dará a comer carne? Lembramos-nos dos peixes do Egito, que comíamos de graça. Gente, era escravo. Eles não comiam de graça, eles eram escravos. Não é que comia de graça. Os peixes que comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e das cebolas, e dos alhos. Que cada coisa para ter saudade de pepino, de melão, de cebola, de alho. Mas eles tinham saudade disso. E Deus estava oferecendo a eles todos os dias o maná. Aí eles pedem: nós queremos carne. Cuidado com o que você pede. Versículo 31 do mesmo capítulo 13 de Números. Então soprou um vento do Senhor. Olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Nem sempre quando sopra vento do Senhor, o final da história vai ser bom. Sabia disso? Não é vento de tribulação nem de tempestade, foi o vento do Senhor. Mas nem sempre o vento que sopra do Senhor vai trazer algo que no final vai ser bom. Como assim? Porque depende daquilo que você pede. Olha só que interessante. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Só para entender, a 30 quilômetros do arraial tinha pilha de codornas de 1,5 metros. Dá para entender a quantidade de aves? De cerca de 1 metro, 1,5 metros a pilha. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que tinha menos tinha colhido 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Agora escuta com atenção. Todos ficaram um dia e uma noite e o dia seguinte recolhendo a carne que eles pediram. Você acha glória a Deus? Que bênção! Queridos, nem sempre quando você recebe o que você pediu, você está na bênção. Sabia disso? Eu acho que alguns nunca tinham ouvido isso. Mas aprendam. Nem sempre quando você recebe o que você pediu, você está na bênção. Mas como assim? Continua a leitura. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, outra tradução vai dizer, antes que fosse digerida. Eu peço até desculpas, pastor. Eu estou providenciando uma Bíblia com a letra maior, porque nós estamos numa idade já mais adiantada, né? Precisa da Bíblia com a letra maior. Eu preciso de uma King James com a letra maior. Tá certo? Essa aqui ainda é a corrigida fiel. Mas na King James, que eu estou lendo também, traz uma explicação mais fácil na linguagem atual. Tá? E na linguagem atual diz que a carne ainda não havia sido digerida e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Mas Deus não deu o que o povo pediu? Sim ou não? Sim. Só que isso evitou que a ira do Senhor se acendesse? Não. E Deus feriu o povo com uma terrível praga. Por isso o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavah, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Sabia que o povo morreu ali? Nem sempre, quando você recebe aquilo que você pediu, você está na bênção. Porque lá no início, quando eu li,
no versículo 4, diz que eles tiveram um desejo. E aqui fala que os que tiveram o desejo foram enterrados. Antes que a carne fosse digerida, eles foram enterrados naquele lugar. Ah, mas eles não pediram carne? Deus deu a carne? Só que aqueles que pediram com saudade do que tinham comido no Egito, o que aconteceu com eles? Foram atingidos por uma terrível praga. 3 cuidados. Cuidado com o que você escolhe. Cuidado com o que você ouve. E cuidado com o que você pede. Muitas vezes a Bíblia fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas às vezes Deus dá o que você pede. Quer um exemplo fácil? Porque eu estou falando de carne, uma coisa até para nós que temos fartura. Mas quer ver um exemplo bem clássico? Gabinete pastoral, aconselhamento conjugal. Ai, meu marido, pastor, é um problema. Aí o pastor pergunta assim: você não orou? Eu orei. E qual foi a sua oração? Eu pedi a Deus. Deus te deu. O problema é de Deus, não é seu. Ai, pastor, minha esposa, não aguento. Meu Deus do céu, ela não me dá sossego. Mas você orou? Orei. Você pediu a Deus? Pedi. Ele te deu. Cuidado com aquilo que você pede. Quais têm sido as suas petições ao Senhor? Quais têm sido as suas escolhas perante o Senhor? Quais as vozes que você tem ouvido? Sabe, queridos, esses 3 cuidados, que uma coisa eu tenho refletido bastante nos últimos tempos. O que é que impede a gente de viver o que Deus quer que a gente viva? O que é que impede a gente de estar no lugar que Deus quer que nós estejamos? O que é que impede a gente de desfrutar daquilo que Deus quer que desfrutemos? Nós mesmos. Porque nós fazemos escolhas erradas, nós ouvimos as opiniões erradas e nós pedimos as coisas erradas. E qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a indagar a Deus? Eu falei: Senhor, por que algumas coisas não aconteceram ainda na minha vida? Essa é a resposta. Porque eu continuo ainda, infelizmente, essa palavra antes de tudo é para mim. Amém. Infelizmente, eu continuo fazendo escolhas erradas, ouvindo palavras erradas e também pedindo coisas erradas. Não necessariamente as 3 coisas ao mesmo tempo, na mesma quantidade, né? Talvez aqui um de nós tenha mais um problema do que o outro. Um ouve mais o que não deve do que o outro pede mais do que não deve do que o outro escolhe errado mais do que o outro. Mas pensa, você acaba ficando nessas 3 questões. E aí nós é que somos os responsáveis pelo fato de não vivermos o que Deus tem para a nossa vida. Aí Deus, como um pai que é, se vê na necessidade de nos disciplinar. Quantos aqui já entraram na disciplina do Senhor? Aleluia. Mais de uma vez. Oh, glória. Mais de não sei quantas vezes, esse sou eu. Mais de não sei quantas vezes, esse sou eu. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Quando Deus traz uma palavra, e eu confesso, pastor Adriano, pastora Carol, que essa foi uma palavra que eu questionei muito a Deus por pregar. Porque toda palavra que confronta e exorta não é uma palavra que nós queremos trazer por nossa própria vontade, na verdade. Pregadores aqui presentes vão de concordar comigo. Porém, são essas palavras
palavras lhe trazem crescimento. Amém. Glória a Deus. E eu creio, meus queridos pastores, que Deus tem para nós um tempo de crescimento. Amém. Com palmeiras, com raízes profundas, Amém. que não se abalam, mas que permanecem, assim como o Monte Sião. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Você nunca foi para Israel? Nem eu. Mas você pode pesquisar na internet a foto do Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abalam. Ele permanece para sempre. E quando Deus traz uma palavra como esta, Ele está nos preparando para crescer. Falaremos ainda também sobre quantidade, qualidade. Aliás, eu recomendaria que você faça um esforço para participar das aulas da Escola Bíblica Dominical, porque certamente irão acrescentar muito para a sua vida. Faça esse esforço como prioridade. Amém. Talvez você tenha alguma urgência no domingo à tarde, mas então você fique com a prioridade, não com a urgência. Aí começam as escolhas. Eu escolho estar aqui às 18 horas. Ah, mas é bem no auge do meu cochilo vespertino dominical. Não é? É no auge do meu cochilo vespertino dominical. A minha sonequinha do domingo à tarde. Sonequinha? Né? Eu também gosto de dormir. Só que eu escolho. E eu decido. Por que tem um riso generalizado entre soneca vespertina dominical, hein? Só dos homens? Mulheres não dormem. Vigiam. Eu durmo. Tá certo. É a Alice. Então tá bom. Então, antes de gerar discórdia, prossigamos. Faça uma escolha. Alice perdeu o culto domingo, final do dia. Ixi, entregar. Eu já fiz isso também, não vou te condenar. Quem sou eu? Da esposa. É. Então, meus amados, essa palavra tem o condão e o objetivo de nos alertar. Por quê? Porque Deus nos ama. E por nos amar, Ele quer nos fazer crescer. Amém. Só que para crescer, eu preciso tomar a iniciativa. Eu preciso dar o primeiro passo. Senão, sabe o que pode ser necessário? Alguém já orou assim? Senhor, tira o empecilho. Alguém já orou assim? Ninguém, só eu. Já. Já oraram assim, sim ou não? Sim. E aí Deus tirou uma coisa que você não queria que tirasse. Exatamente. E aí você ficou com cara de ué, né? Senhor, pois era aquilo que estava te impedindo. Só que quando Deus, Ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem pena, Ele não tem dó de tocar nas coisas da gente, sabia disso? Ele vai lá e toca e pronto. Sabia? Deus não é assim que é aquele que passa a mão na sua cabeça, oh, coitadinho, não. Deus não é assim. Quem faz isso é o diabo. Se você está sendo acalentado demais, cuidado. Oh, coitadinho. Quer ver uma coisa que o diabo faz? Oh, coitadinho, hoje está chovendo, fica em casa. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Você acorda assim, meio sonolento, olha para um lado, abre um olho, vê que está em cima da hora, aí vem aquela palavra suave no seu ouvido. Oh, coitadinho, você está cansado, vira para o lado e dorme. Isso não é Deus. A voz de Deus vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Glória a Deus. Pode ser, não precisa levar, trazer o leito, né? Mas, ok. O fato é que a palavra
usado isso, eu até falo bastante isso com a minha esposa. Para a gente concluir. Quantos aqui têm dúvidas se é Deus falando com você? Quantos têm dúvidas? Vou te dar uma dica. Quando for uma coisa muito boa, muito na direção daquilo que você gostaria de ouvir, desconfie. Fazendo o exemplo da soneca. Aquela voz dizendo assim, não, descansa mais um pouco, dorme aí. Desconfia. Essa voz não é do Senhor. Agora, se for uma palavra que confronta, que vai na contramão do que você gostaria, desconfia que é de Deus. A chance do confronto ser de Deus é muito maior do que a chance daquilo que é agradável aos seus olhos. E a explicação bíblica é simples. A carne, ela milita contra o espírito. Ou seja, se alguma coisa for muito agradável para a minha carne, é de carne. Se for agradável ao espírito, não é da carne. Então ela confronta a carne. Quer um exemplo clássico? Para mim, cadê o diabo? Consagração 8 horas da manhã. Para mim é algo terrível. Porque o período matinal para mim é quase que um sufrágio, é quase que um sofrimento. Eu sofro de manhã. Vigília para mim é fácil. Então se Deus fala assim, levanta e vai para a consagração, isso é de Deus. Isso é de Deus, porque não é de mim. O que é de Deus não é de mim, deu para entender? E o que é de mim não é de Deus. Assim você vai aprender o que é a voz do Senhor, o que é a voz da carne, a voz do inimigo. O que é de mim não é de Deus. E o que é de Deus não é de mim. Para concluir, nós saímos daqui hoje com 3. Cuidado número 1. Cuidado. Cuidado número 2. Cuidado número 3. Cuidado do que você pede. Que Deus abençoe e que cada um de nós possa crescer neste ano de 2025. E a melhor maneira de crescer está aqui. Não perca a oportunidade que Deus te dá de crescer. Vamos nos colocar de pé, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Porque afinal de contas ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o salmista escreve no Salmo 119: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquele que não guarda a palavra, Senhor, ele peca. Ajuda-nos, Senhor, baseado na tua palavra, a avançarmos, a crescermos como igreja. Que este seja um ano de crescimento, de maturidade e de expansão para a igreja Casa do Pai. Que este seja um tempo de avançar, um tempo de crescer, um tempo de colher, um tempo de vencer e superar limites. Em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos e filhas nas tuas mãos essa noite. Socorre-nos, Pai, pois assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos e desejamos a tua presença. Sê conosco, Pai, de uma maneira impactante e única. E que a tua presença se faça sentir todos os dias da nossa vida. Que assim como Davi não sabia viver sem a tua presença, assim como Moisés, que disse: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Assim nós oramos nessa noite. Pai, não nos permita sair daqui se a tua presença não for conosco. E que este seja um tempo de crescimento e de conquistas no mundo espiritual
para que o teu nome seja glorificado por meio da igreja Casa do Pai, através da vida de cada um de nós, cada uma das programações, especialmente o evangelismo, que possamos crescer, salvando e resgatando, tomando almas que estão cativas nas garras do inimigo e apresentando-as ao Senhor como lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Completa, Senhor Deus, a tua obra, e a minha oração é que esta palavra continue falando conosco e fluindo em nosso coração, até que o Senhor venha, em nome de Jesus.